Olá, a paz de Cristo. Sou a missionária Marlene e estou estudando um livro aqui, um livro muito interessante. Resolvi compartilhar com os meus amigos do Facebook. O livro chama-se O Desígnio. O autor é Mike Murdock. Esse homem é uma benção, muito usado por Deus e palestrante internacional, uma pessoa assim que Deus usa muito. E eu estou aqui no livro, no capítulo 36, que eu achei super interessante, gente. Esse livro ele fala o tempo todo sobre desígnio, né? O que é desígnio? É o chamado, né? Nós não viemos nessa terra em vão, nós viemos com um desígnio de Deus, né? Cada um de nós tem o seu chamado, tem o seu ministério, tem o seu desígnio, tem algo que Deus coloca, né? Que chama para nós fazermos. Deus nos usa da forma e da maneira que Ele quer, né? Independente. Então, eu acho muito interessante aqui, né? Porque se nós analisarmos alguns heróis da Bíblia, nós vemos que cada um teve a sua história, cada um teve o seu chamado, né? E aqueles que não obedeceram a Deus, realmente, eles sofreram a consequência, né? E não mudou nada de lá para cá. Hoje continua a mesma coisa. Se nós não reconhecermos o nosso chamado e obedecermos ao nosso chamado, nós podemos ser punidos também, como aqueles homens foram, né? Ele aqui no versículo, autor aqui no versículo, nesse capítulo 36, ele fala, tem um título de Seu desígnio é para ser aceito e não alterado. Olha só, que coisa interessante que ele cita. Você não pode aperfeiçoar uma instrução de Deus. Deus deu, tem que ser do jeito que Ele deu. A gente não pode, a gente quer dar o nosso jeitinho, né? A gente, ser humano, nós temos essa mania de querer sempre dar um jeitinho nosso, fazer do nosso jeito. Mas quando Deus fala para fazer, tem que ser do jeito dele. Às vezes, para nós, parece até estranho. Mas Deus, Ele tem os motivos dele, né? De ter aquele chamado para a gente. Então, a história de Acã, lá no Antigo Testamento, é triste, mas é esclarecedora. Quando os filhos de Israel tomaram Jericó, eles foram proibidos de guardar qualquer despojo da guerra. No entanto, Acã desobedeceu a essa ordem. Seu pecado foi descoberto quando o exército saiu para tomar a cidade de Ai, mas falhou terrivelmente. Quando Josué foi perguntar ao Senhor por que ele tinha abandonado seu povo, Deus lhe disse que era porque um de seus homens havia desobedecido às suas ordens. Então, Deus revelou a Josué tal homem, Acã. O resto é um retrato trágico. Josué o apedrejou até a morte com toda a sua família e toda a sua criação de animais. Depois, se você quiser saber mais sobre essa história, leia lá. Está em Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao 26. Vai ter toda essa história narrada. Você vai poder entender melhor. E aí ele continua aqui, o autor continua dizendo, você não pode evitar as tragédias de uma instrução ignorada, nem alterar as palavras que Deus lhe deu, sem pagar um preço terrível por isso. Eu creio nisso, né? A gente tem visto. Jonas é outro exemplo clássico. Deus ordenou que ele fosse a Nínive, mas em vez disso ele foi para Tarsis. Então Deus programou-lhe 3 dias tortuosos dentro de um peixe enorme. Eu chamo isso de Universidade da Baleia. O autor aqui que diz. O profeta finalmente foi vomitado. Essa é a história miserável de um desobediente homem de Deus. Existe mais uma verdade importante aqui. Note que o marinheiro que estava carregando um rebelde homem de Deus em seu navio experimentou uma terrível e assustadora tempestade no mar. Quando a tripulação lançou Jonas ao mar, a tempestade se acalmou, acabou a tempestade. Quando você tira da sua vida a pessoa errada, as coisas erradas param de acontecer. O rei Saul foi instruído a matar todos os amalequitas, inimigos de Deus. No entanto, Saul alterou as instruções, permitindo que o rei Agag vivesse. É notável que mais tarde, quando um homem levou o crédito por matar Saul, aquele era exatamente um
amalequita. Aquilo que você falha em destruir, acabará destruindo você. Aquilo que você falha em dominar, acabará dominando você. Aquilo que você falha em conquistar, acabará conquistando você. Judas se recusou a resolver um problema de ganância. E Sansão se recusou a resolver um problema de lascívia. No fim, ambos foram destruídos. Não seja tentado a alterar seu desígnio, apenas o cumpra. Lembre-se, seu desígnio é para ser aceito e não alterado. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima noite para você. Que Deus abençoe sua vida.